Meus irmãos, paz do Senhor, nós vamos fazer uma live hoje falando sobre casamento, divórcio e vamos estar falando também sobre a questão de um casal cristão que casou com uma pessoa que não é crente ou eles já estavam casados, depois um dos dois aceitou a fé em Cristo Jesus, né? Isso acontece muito, um casal que não é crente, aí a mulher aceita Jesus, o marido continua descrente. Então Paulo ele falou sobre isso também, ele deixou alguns conselhos. Essa live, irmãos, é uma live que está acontecendo aqui do nada, eu não programei ela. Para ser sincero, eu ia fazer um vídeo para o YouTube no canal, temos um canal no YouTube, tá? Os irmãos, se depois quiserem passar por lá, dar uma olhada nos vídeos. O nome do canal é Teólogo Anônimo, é o nome do nosso canal. E temos esse canal com o intuito de trazer, tirar dúvidas de temas polêmicos da Bíblia. É um canal voltado também para apologética, para alguns ensinos, alguns temas curiosos da Bíblia. Então a nossa intenção no canal, no YouTube, é esclarecer dúvidas, né? Então nós queremos falar aqui hoje um pouquinho sobre a questão, estou com a Bíblia Sagrada, né? Tradução João Ferreira de Almeida, uma tradução bastante comum, né? Ela é bem aceita. Nós queremos estar falando sobre um casal que não é cristão, de repente uma dessas pessoas aceitam Jesus, e Paulo vai dar um conselho para este casal, porque acontece muito na época de Paulo, naquele contexto cultural histórico, de uma das pessoas aceitar a Jesus, de um casal que não era cristão, e a parte que não era cristã abandonava aquela pessoa que tinha aceitado a fé em Cristo. Então o pessoal hoje defende bastante, muita gente, não todos, que quando acontece o abandono de uma das partes dentro do casamento, essa pessoa ela está apta, segundo a Bíblia, segundo essas pessoas afirmam, a casar de novo. Então, é uma questão muito polêmica essa questão de casamento, só que, irmãos, é um assunto que tem que falar. Muito pouco a gente vê pastores falando sobre esse assunto. E a Bíblia, irmãos, ela tem que ser pregada a verdade. Doa quem doer, não importa. A gente tem que falar o que a Bíblia ela nos orienta. E por mais que é um assunto polêmico, ele deve ser bem esclarecido. Eu tinha uma visão sobre casamento que em caso de adultério a pessoa poderia casar novamente. Eu defendi isso por muitos anos da minha vida. Só que recentemente agora, por volta de 2 anos, 3 anos, Deus me deu um entendimento melhor acerca deste assunto. Então hoje nós defendemos que segundo casamento na Bíblia, somente em caso de morte de um dos cônjuges, somente em caso de viuvez. Pelo contexto do Novo Testamento, já que nós estamos inseridos nas doutrinas do Novo Testamento, então dentro do Novo Testamento, eu digo de um contexto amplo, a gente não vai encontrar base para segundo casamento. Tem em Mateus capítulo 19, versículo 9, um versículo que é muito usado, e eu também usava ele, que em caso de adultério, Jesus estaria abrindo uma exceção. Este versículo é conhecido como cláusula de exceção. Só que a palavra que aparece no grego, em Mateus 19, 9, eu vou estar até lendo o texto, daqui a pouco nós vamos chegar em 1 Coríntios, rapidamente, para me pegar um contexto um pouco mais amplo. Em Mateus capítulo 19, você que pode abrir sua Bíblia aí, o texto sagrado, capítulo 19, versículo 9. Olha o que vai dizer aqui. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então a gente defendia que em caso de adultério a pessoa poderia casar de novo. Só que a palavra que aparece aqui em Mateus 19, 9, dentro da tradução nossa e também no texto original, no idioma original, é a palavra porneia. Porneia no grego quer dizer prostituição. E nós sabemos muito bem que a palavra prostituição, na Bíblia, ela muitas vezes é usada para se referir a vários atos sexuais ilícitos. A homossexualidade, ao sexo antes do casamento, ao sexo pós-casamento, ao sexo com animais, que é o bestialismo, ou zoofilia. Então, ela é usada com um contexto muito amplo. Só que o Mateus, toda vez que ele usava a palavra prostituição, na Bíblia, melhor dizendo, quando a palavra prostituição ela é usada juntamente com a palavra adultério, elas obviamente querem dizer coisas diferentes. Então essa cláusula de exceção que Jesus abre, no que eu entendo, né, eu sei que a minoria das pessoas defendem isso,
mas tem grandes homens de Deus aí com grande conhecimento, né, que defendem esse pensamento. Então essa cláusula de exceção, ela está se referindo à prostituição, que era o caso típico e clássico de José e Maria. Porque Maria estava desposada com José. E a Bíblia fala seu marido, em Mateus capítulo número 1, salvo me engano. Capítulo 2. Então, quando a Maria ficou grávida, o José pensou que ela tinha traído ele. Então ele quis largar ela secretamente para não defamar ela, né? Porque na verdade, se 2 ou 3 testemunhas tivessem pego esse ato, ela seria apedrejada. Como foi algo milagroso pelo poder do Espírito Santo, a gente sabe muito bem disso, então ela não foi apedrejada. Então o anjo aparece para ele, explica para ele a situação, ele volta para ela. Só que a gente não sabe como, a Bíblia não fala, os fariseus ficaram sabendo disso. E em João, a Bíblia vai relatar sobre isso. Eles vão afirmar para Jesus e vão dizer que ele era filho de prostituição. Eu não sei se está em João capítulo 8, versículo 41. Acho que é João capítulo 8, versículo 41. Eles dizem, nós não somos nascidos de porneia, de prostituição como você. Falaram para Jesus. Então, a gente entende que esse contrato de casamento judaico, né, uma espécie de um noivado cristão, chamado ketubá, quando a mulher traía o homem ali, ou vice-versa, não era considerado adultério ainda, porque ali eles não haviam consumado o ato do casamento. Então isso era conhecido como ketubá, um contrato de casamento. A mulher estava desposada do homem, vice-versa, até eles se juntarem. Então até aí, se a mulher traísse o homem traísse a mulher, era considerado como prostituição, como está relatado, como eu já falei, em João capítulo 8, versículo número 41. Então Jesus, eu não acredito que ele esteja abrindo uma exceção para adultério. Eu vou explicar também o porquê disso. Mas a gente entende que Jesus está abrindo uma exceção para a prostituição, porque é a palavra que aparece. É interessante também salientar para os irmãos, olha que interessante. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Por que vai usar a palavra prostituição? E se a pessoa casar com outra, sem ser por causa de prostituição, comete adultério. A palavra adultério no grego é moicheia. Alguns falam moikeia. Ela quer dizer adultério. É uma palavra específica. Então, Jesus, ele usa 2 palavras dentro do mesmo versículo, dentro do mesmo contexto, porém palavras distintas. Se a palavra prostituição quer dizer adultério, ele poderia simplesmente ter usado a palavra adultério. E eu vou mostrar para os irmãos por que não é adultério que Jesus está falando. Em Lucas capítulo de número 16, versículo número 18. Vamos abrir a Bíblia. Lucas 16, versículo 18. Olha que interessante o que esse texto vai dizer. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Observa, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, comete adultério. Adultera. E quem casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Mas preste atenção. Esse texto, irmãos, ele traz aparentemente uma contradição com Mateus capítulo número 19, versículo número 9. Observa para os irmãos verem. Quem deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E quem casa com a repudiada também comete adultério. Mas se o cara deixou a mulher dele e casou com outra, ele não traiu a mulher? A mulher não foi traída? Aquele que deixa sua mulher e casa com outra comete adultério. Então quer dizer o quê? Se eu deixar a minha esposa, dando um exemplo, e eu casar com outra, eu estou cometendo adultério. Por quê? Porque eu sou casado. Só que a minha esposa é livre, é inocente. Ela não me traiu. O texto está dizendo que se o cara deixar e casar, ele comete adultério. Então a mulher do cara, ela está livre, porque ela não traiu o cidadão. Ela foi traída pelo marido que deixou ela e foi casar, morar com outra mulher. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que ela está livre, como o pessoal afirma hoje? Não. A Bíblia vai dizer que quem casar com ela também comete adultério. Irmãos, os textos são muito claros. Os textos são muito simples. É de uma maneira literal que nós estamos interpretando. Isso aqui não é texto de Apocalipse, texto simbólico, alegórico. Não, é um texto claro. É um texto de ensinamento, é uma doutrina. É o que Jesus está ensinando agora que serve para a igreja. Então, se o cara largar a mulher dele e for embora, ele comete adultério. E quem casar com a mulher que foi traída, a mulher que não tem culpa de nada, porque o cara que causou confusão lá fora, a Bíblia diz que quem casar com ela também comete adultério. Só que Mateus 19:9,
Alguns falam que em caso de adultério pode casar. Aí eu faço uma pergunta, peraí, nós vamos seguir Mateus 19:9 ou Lucas 16:18? Qual texto que está certo? Irmãos, os dois textos estão certos. Só que Mateus 19:9 está tratando de prostituição, dentro de um noivado judaico. Havia o teste do lençol, conforme a lei, porque o contexto do evangelho é o contexto da lei. Só depois que a lei vai ser abolida na cruz. A gente defende isso. Eu respeito quem pensa o contrário, tá bom? Porque o nosso foco não é falar de lei, não, de casamento. Apenas um contexto para os irmãos entenderem. Então, o texto, irmãos, de Mateus 19:9, ele fala acerca de prostituição. Porque Lucas 16:8 joga por terra essa ideia que em caso de adultério pode casar de novo. Lucas 16:8 está mostrando que mesmo em caso de adultério, a pessoa que foi traída, porque o marido traiu e foi embora, ela não pode casar de novo. Porque quem casar com ela comete adultério. E esse adultério, irmãos, é um adultério contínuo. É um pecado continuado. Porque senão fica muito fácil. A gente pode anular o texto, o cara casar quantas vezes for e simplesmente pedir perdão e resolver o problema. Então é um adultério continuado. A gente entende muito bem que para uma pessoa ser perdoada do pecado, ela tem que se arrepender. E uma vez que ela se arrependeu do pecado, ela vai abandonar a prática. Imagina, dando um exemplo aqui, um cachaceiro pede perdão e continua bebendo cachaça. O homossexual pede perdão e continua na prática. O ladrão pede perdão, mas continua roubando. Efésios vai dizer, quem furtava não furta mais. Então mostra o seguinte, se o cara está num adultério, um segundo casamento de adultério, e ele pediu perdão e se arrependeu, ele tem que largar a mulher, o homem. Só que aí vai ter que ter uma renúncia muito grande. Porque não é fácil, não. Ninguém prega que é fácil. É difícil, mas é o que a Bíblia fala. Então os textos da Bíblia são muito claros. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo número 7, que é o nosso foco maior aqui, sobre esse tema. Capítulo número 7, 1 Coríntios, né? Versículo número 10 e 11. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Todavia os casados mando não eu. Paulo está dizendo, não manda eu, mas o Senhor Jesus. Que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Observou? Irmãos, os textos são simples. Aos casados mando não eu. Paulo está dizendo. Não eu. Não é eu, Paulo, estou dizendo. É o Senhor. Isso aqui é uma ordenância. Isso aqui é uma doutrina. Jesus está dizendo, Paulo está ratificando o que Jesus falou para ele. Lembra que ele disse? O que eu recebi do Senhor, que eu vos ensinei? Então o próprio Cristo está falando para ele. Não digo eu, Paulo diz, mas diz o Senhor. O quê? Que a mulher não se aparte do marido, não se separe do marido. É a ordem bíblica. Porque em Malaquias capítulo 2, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Então a ordem bíblica é não se separe. Essa é a ordem bíblica geral. Nós vamos ver sobre isso aqui. Porém, se acontecer, Paulo vai dizer, se porém se apartar, se separar, divorciar, que fique sem casar. Quem está dizendo é Jesus. Paulo apenas está ratificando o que Jesus passou para ele. Se porém se apartar, que fique sem casar. Que fique sem se casar. Ou então, tem uma segunda opção, reconcilie com o marido. Já está separado. Observa, separou, está separado. Tem o seguinte, fica sem casar. Ou então faz o seguinte, vai lá e reconcilie com o marido. Ou vice-versa, a mulher reconcilia com o marido ou o marido reconcilia com a mulher. A Bíblia não manda casar de novo. E quem está dizendo é Jesus, irmãos. Então Jesus, a Bíblia, existe uma harmonia na Bíblia. Não tem contradição na Bíblia. Então aqui não tem cláusula de exceção para quem está casado. A cláusula de exceção para Mateus 19:9 é em caso de prostituição. É um caso à parte que não está falando do casamento. Até porque, irmãos, dentro da cultura judaica, naquele contexto histórico, cultural, onde a lei estava inserida, a mulher que traiu o homem, ela era apedrejada. Então não existia carta de divórcio para uma pessoa que traía. Em outras palavras, existia atestado de óbito. Então a mulher que traía o homem, ou vice-versa, no Israel, eles eram apedrejados na pena capital até a morte por traição. Aí a pessoa que não traiu, ela estava livre para casar, porque ela estava viúva. A mulher que foi traída, ela estava viúva porque o seu marido, juntamente com a sua amante, foi morto a pedrada. Era isso que a lei, e era isso que eles faziam em Israel naquele contexto de Jesus. Então, mesmo que fosse usar a palavra adultério, de todo jeito ia dar liberdade para a parte inocente. Por quê? Primeiro, não está tratando de adultério. Segundo, se fosse adultério, a pessoa que traiu, ela seria apedrejada. Isso é fato, não tem como a gente ir contra isso.
Então o texto aqui, a ordem é o seguinte, não se separa, não se aparta. Mas se ocorrer, porque ocorre, né? Infelizmente ocorre, a dureza de coração, vários tipos de problemas que a gente poderia citar aqui, né? Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, não casa de novo, fique sem casar. Quem está falando é Jesus. Quem está falando é Jesus. 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo número 10. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. O Senhor que diz que a mulher não se aparte do marido. Aí tudo bem. Se porém se apartar, olha o que Jesus está falando aqui. Paulo está ratificando o que Cristo ensinou para ele. Se apartar, separar, que fique sem se casar. E aí, irmãos? A Bíblia que está dizendo. Eu não estou dando a minha opinião. O texto é literal. Não precisa de uma interpretação difícil. É muito simples. Se apartar, separar, todo mundo sabe o que é isso? Que fique sem se casar. Ou então reconcilie com o marido. A Bíblia não manda casar de novo, meus queridos. Eu estou falando isso porque tem muita gente enganada. Tem muitos pastores que não estão ensinando isso para o povo. Então a gente está com essa responsabilidade. É claro que cada um dará conta a si mesmo, a Deus. Eu não tenho poder para mudar a tua mente. Quem pode mudar é o Espírito Santo, através da palavra. Mas para que o Espírito Santo mude, você precisa ouvir a verdade. Eu sei que tem gente que está casado várias vezes, tem gente que vai ficar bravo comigo com esse vídeo, mas é a realidade. É o que a Bíblia diz acerca deste assunto. E eu entendo isso hoje. E eu sei dessa responsabilidade. Porque se eu separar da minha esposa, Deus que livre e guarda, eu vou ter que ficar sozinho. Agora, se eu casar, irmão, casou de novo? Fala, irmão, eu casei, eu estou errado, a Bíblia não apoia essa prática, mas eu vou ficar assim mesmo. É mais bonito, né? Agora, a pessoa usar a Bíblia para falar que a Bíblia apoia uma coisa que não apoia, só porque a pessoa está passando por essa situação, aí não dá. É melhor a pessoa ser honesta, falar, não, irmão, eu separei, a Bíblia não apoia, eu casei de novo porque eu estou fazendo a minha vontade, eu não consigo ficar sozinho, então eu vou casar, eu vou correr esse risco, porque é correr risco de salvação. Eu não posso afirmar que a pessoa não vai para o inferno, mas é correr risco, eu também não posso garantir que a pessoa vai para o céu. Então, não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Se é duvidoso, se é temerário essa prática, evita. Evita. Ah, eu vou ficar sozinho, não consigo. Tem muita gente que fala. Só que a Bíblia diz que a tentação não é maior do que a capacidade. O assunto aqui é um assunto muito importante. Tá? E o versículo número 12, Paulo vai estar falando de um casal que não era crente. Então alguém ou um dos dois veio se converter. E qual que é a instrução de Paulo? Que não deixe. Olha aqui para os irmãos verem. 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo de número 12. Mas aos outros digo, eu, não o Senhor. Agora é um parecer de Paulo, por permissão. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Tá vendo? Tem marido descrente, não a deixe. A mesma ordem lá, não se aparte. Não a deixe. Ao versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Sempre a ordem bíblica é não deixe, não deixe, não deixe, não se aparte, não separe, Deus odeia o divórcio. É essa a recomendação bíblica. Aí o que Paulo vai dizer aqui, no versículo número 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha que interessante, a ordem é o seguinte, não se aparta. O marido tem mulher descrente, não se aparta. A mulher tem um marido descrente, não se aparta. O marido não se aparta da mulher. 1 Coríntios capítulo número 10, 1 Coríntios capítulo 7, versículo número 10. A ordem não se aparta. Paulo vem com a mesma ordem, a mesma lógica. O mesmo ensinamento. Não se aparte, não se separe. Aí ele disse, porém, se o incrédulo, o descrente, se apartar, o que Paulo vai dizer? Olha o que vai dizer aqui, olha que interessante. Versículo número 14. Versículo número 15. Mas se o descrente se apartar, o descrente, não é o crente não. Aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Servidão do casamento. Tem gente que usa esse texto dizendo que em caso de abandono pode casar de novo. Onde é que está escrito aqui? Apocalipse diz que não é para a gente acrescentar nada e nem tirar. Onde está escrito aqui para casar de novo? Está apenas dizendo o seguinte, a ordem é o seguinte, em outras palavras, vou parafrasear. Gente, Paulo está dizendo o seguinte, pessoal, não se aparta, vocês são casados. A pessoa é descrente, não se aparta. Mas se o descrente se apartar, aparte-se também. Ou seja, não fica insistindo com a pessoa que não quer. Porque o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Imagina
a pessoa não quer a outra, a pessoa quer ir embora, mas você vai ficar insistindo, porque a Bíblia manda não separar. Aí você fala, não, vamos ficar junto, a Bíblia manda não separar, só que a pessoa não quer ficar junta. Então Paulo fala o seguinte, ele quer ir embora o descrente? Deixa ele ir, aparta, porque Deus chamou para a paz. Porque se nós ficar com uma pessoa dentro de um relacionamento que não quer ficar mais com a gente, onde vai ter paz nisso? Imagina o marido que quer ir embora, a mulher está segurando. Não vai ter paz, vai ficar junto, mas não vai existir paz dentro desse casamento, dentro desse namoro. Não vai ter paz. Então, irmãos, o texto não está dizendo em momento algum para casar de novo. Só está dizendo no caso do incrédulo que talvez pelo fato da pessoa aceitar a fé em Cristo Jesus naquela época, se apartava por causa da perseguição. Então o cara largava a mulher ou a mulher largava o homem que tinha aceitado a fé em Cristo. Então Paulo fala, se eles forem embora, deixa ele ir, aparta também. Entendeu? Porque a ordem era para não se apartar. Então, interessante que a Bíblia nem diz se o crente foi embora. A Bíblia diz se o incrédulo foi embora. Nem fala de crente ir embora. Crente que abandonou. Fala do incrédulo. Mas a ordem segue a mesma. Se apartar, que fique sem casar. Se tem marido incrédulo, não deixe. Se tem mulher incrédula, não a deixe. A ordem é a mesma. Então, que nós possamos prestar atenção nisso. Segundo casamento para crente, somente em caso de morte. Somente em caso de morte. Olha o versículo 39 do capítulo 7. Olha aqui o que diz. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Olha aqui, se falecer o marido, não disse adulterar, se brigar, se bater, não. Se falecer o marido, aí fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, contanto que seja um cristão, que professa a mesma fé. Tá bom? Claro que ninguém é obrigado a ficar casado. A mulher está apanhando, ela não é obrigada a ficar com o cara. Está apanhando, está correndo risco, lutou, não está dando certo, separa. Não é a vontade de Deus, mas separa. Agora, casar de novo a Bíblia não manda. Somente a pessoa que está viúva, que morreu um dos cônjuges. Aí a Bíblia é muito clara nesse sentido. Eu estou sendo fiel ao texto, irmãos. Estou sendo fiel ao texto. Eu estou lendo algo que está muito claro e nítido na Escritura. Eu vou ler mais uns dois textos aqui só para a gente fechar com chave de ouro. Marcos, capítulo número 10. Versículo número 10. Olha que interessante. Marcos, ele traz algo que é importante. Olha, e em casa, Jesus está falando sobre casamento. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo, sobre o casamento. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Ponto final. Não tem cláusula de exceção nenhuma aqui. Uma vez que está casado, não existe cláusula de exceção. A cláusula de exceção é em caso de prostituição, caso do noivado, que o noivado judaico é levado muito a sério, não é igual o nosso, né? Então, o texto é claro. Olha que claro, irmãos, olha que interessante. Qualquer que deixa sua mulher em casa com outra, adultera contra ela. Não está falando motivo, indiferentemente. Jesus não está falando motivo, então eu vou colocar qual motivo? Adultério? Briga? Traição? Não, não está falando motivo. Então quer dizer que não tem motivo nenhum. E se a mulher deixar o seu marido casar com outra adultera? Isso não tem acontecido hoje? Quantas pessoas estão separando, casando? Tem gente que já casou 3, 4 vezes. Cheio de cantor famoso, pastores que estão casados várias vezes. Correndo risco de perder a sua salvação. Mas a Bíblia ela não dá apoio para isso. Para nós fechar, vamos ler em Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo número 7. Versículo número 2 e 3. Diz assim. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Paulo está fazendo uma analogia entre a lei, né? E ele usa o casamento. Então ele está falando o seguinte, olha, por que nós estamos mortos para a lei? Porque Cristo morreu. E Cristo está representando esse marido aqui. Então, morto o marido, a mulher, ela está livre. Como Cristo morreu, nós ficamos livres da lei, é o que ele está ensinando. Então ele usa o casamento, dizendo o seguinte, olha, a mulher está ligada em todo o tempo que o marido viver. Só que se ela for de outro homem e o marido dela estando viva, ela será chamada adúltera. Mas se morrer o marido, ela está livre da lei do marido, do casamento no caso. Então, olha para vocês verem, somente a morte que dá
a permissão para casar de novo. Do contrário, esse texto aqui já é suficiente para jogar por terra qualquer ideologia de segundo casamento. Irmãos, somente em caso de morte. Que Deus continue abençoando os irmãos, tá bom? A gente pode falar melhor sobre isso. Eu quero pedir vocês, deixem seu comentário embaixo, tá bom? A gente pode deixar o telefone do WhatsApp, que é 31 99266 8851. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp. A gente vai estar explicando até mais sobre isso, tá bom? A gente procurou ser breve aqui, ser sucinto, né? Para não ser muito extenso, tá bom? Que Deus continue abençoando os irmãos. E olha, tome cuidado. Nós devemos seguir a palavra de Deus, como os crentes de Bereia. Paulo falava, eles conferiam na palavra para ver se era assim. Tome cuidado que o teu pastor te ensina. Confira na Bíblia, peça orientação ao Espírito Santo, que ele vai te mostrar a verdade. Outra coisa importante, só um dado histórico. Até o século 17, 18, a história do cristianismo defendeu um casamento. Até o século 18, a história do cristianismo defendeu apenas um casamento. Depois, no século 19, um homem chamado Ambrosiastus, ele começou a ensinar o segundo casamento. Estou falando da história do cristianismo, tá bom? Então, dentro da história, irmãos, quem gosta de história, essa é boa. A igreja, eu não estou falando de denominação, estou falando da igreja. A igreja, desde os apóstolos para cá, os pais da igreja, eles todos defenderam apenas um casamento. Esse negócio de segundo casamento é coisa nova, é coisa do século 18, 19 para cá, tá bom? Então vamos ficar esperto e vamos voltar aos primórdios passados do ensinamento genuíno e autêntico da palavra de Deus. Porque muitas verdades bíblicas estão sendo acobertadas, estão sendo mudadas, estão sendo torcidas. Irmãos, vamos ficar espertos com doutrinas de demônios, porque em Timóteo a Bíblia fala sobre isso. Vamos tomar cuidado com ensinamentos heréticos contra a palavra de Deus. Vamos buscar na palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo, o que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos continue vos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.